Bom dia, pátria amada Brasil. O meu abraço a você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Hoje, 16 de agosto de 2025, sábado. Vamos aqui meditar na palavra de Deus. Quero te abençoar com esta palavra hoje. Amém? Apocalipse capítulo 21, versículos 7 e 8, diz assim a palavra do Senhor. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde como fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Amém? Apocalipse capítulo 21, ele está dentro do contexto onde João recebe a revelação da restauração aí do novo céu, da nova terra, nova Jerusalém e, consequentemente, aí a entrada na vida eterna, no capítulo 22. Aqui no versículo 27 desse texto, Cristo, ele vai declarar que Cristo estará habitando e os que forem escritos no livro da vida do Cordeiro estarão junto com ele para a eternidade. Essa é a verdade bíblica que a Bíblia fala. Se você crê na palavra de Deus como verdade de Deus, amém. Vamos aqui ao texto no versículo 7 e 8 de Apocalipse 21, que diz assim: o vencedor herdará estas coisas. Que coisas é essa que o vencedor herdará? A própria vida eterna com Cristo, os que creem em Cristo agora em vida, os que confessam Jesus como Senhor e Salvador, herdarão a própria vida eterna. Terão essa filiação a Deus, porque ninguém nasce filho de Deus, nascemos criatura, ou seja, criado por Deus. Mas a filiação é pela fé em Cristo. Então, além de receber a vida eterna, teremos o direito de entrar na cidade santa, estar lá, Nova Jerusalém, que a Bíblia vai ensinar aqui nesse contexto, que descerá do céu e tal. Então, é uma eternidade com Deus, uma vida com Deus plenamente, habitar na cidade santa e ser filho de Deus. O final do versículo 7 afirma isso. E eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Olha, todo ser humano, só para relembrar, nasce criatura, se torna filho pela fé em Cristo, tá certo? João 11, João capítulo 1, do versículo 11 ao 14, essa afirmação está lá. Diz que Jesus veio para os que era seu, ou seja, para os judeus, mas os seus não receberam, mas aqueles que o receberam, a saber, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí o 13 vai dizer que não são filhos feitos pelo homem, ou da vontade da carne, da vontade do homem, mas pela vontade de Deus. Ou seja, essa fé do que crê em Cristo, que é nascido pelo Espírito, herda o reino de Deus. Tudo isso que nós estamos aqui mostrando nesse texto para nós. Amém? Então, o versículo 8, ele vai destacar algumas coisas bem interessantes, que são algumas características daqueles que não herdarão o reino de Deus. Eu vou passar pelo versículo 8, passo a passo, dizendo essas características, porque são qualidades negativas, né, daqueles que não herdarão o reino de Deus, que está aqui no versículo 8 do Apocalipse 21. Primeiro são os covardes. Covarde é aquele que não tem coragem de declarar a fé em Cristo. É covarde. Amém? Ou aqueles que até têm uma fé, mas quando o negócio aperta, esse mundo cruel realmente é cruel, quando o negócio aperta, a pessoa diz, não, não é bem assim não, tal. Então esses são covardes. Tem pregadores aí covardes, os pregadores do cristianismo progressista, tá certo? Tenho medo de dizer não, que eles são covardes mesmo, eles negam Jesus, tá certo? Não se engane. Então, os covardes não herdarão o reino de Deus. Aos incrédulos, aqueles que não têm uma fé verdadeira, são infiéis, eles não declaram essa fé de coração.
Crer em Cristo é o covarde infiel. É a mesma coisa, tá certo? Não declara essa fé com sinceridade. Não tem, assim, a sinceridade na fé do Evangelho e na fé evangélica, naquilo que o Evangelho mostra, que é ter a fé em Cristo. Marcos capítulo 16 diz, quem crê e for batizado será salvo. Porém, quem não crê será condenado. Então a questão é crer, não é nem ser batizado, é crer. Uma criança consegue crer? Não. Então não é o batismo, é a fé. O batismo é uma consequência da fé. Amém? Então, os incrédulos não creem. Creem em tudo, menos em Cristo. Os abomináveis é outra qualificação. Olha, o verbo abominável, ele vem do sentido assim de que aquele que tem nojo, sentir nojo, né? Abominar, assim, ser enojado, não gostar, tal. E o participo aqui que está no abomináveis, ele se refere aos que detestam, ou seja, aqueles que amam o pecado e detestam Deus, não querem Deus, preferem o pecado, tá certo? Isso, meu querido, isso é muito importante você pensar sobre essas coisas, porque assim, não aceitar Cristo, não, porque tem um negócio aqui que eu acho tão bom. Olha, para Deus não interessa se é bom, para Deus interessa se é certo, justo, verdadeiro e correto, tá certo? Bom, tem muita coisa boa aí que ele bota no inferno, tá certo? Então, os abomináveis, todos aquele cujo pessoa que faz e que tem atitudes ofensivas ou detestáveis a Deus, tem coisa que Deus não gosta. Eu vou citar aqui algumas coisas, porque essa conduta ofensiva a Deus, não está nem aí, faz aí, tô nem aí, negócio de Deus, isso é ilusão, tá nem aí. Isso inclui aqueles que vivem no pecado, assim, esse pecado aí abertamente. Claro, se ele é um pecado oculto, Deus está vendo, é a mesma coisa. As pessoas estão aí, ó, olhando assim hoje a realidade do Brasil, essa autorização para que as crianças mudem de sexo, meu Deus, isso é um crime, é um assassino um governo desse. E quem vai nessa, meu Deus do céu, Deus tenha misericórdia do Brasil e do mundo. Amém, queridos? Olha, isso não é homofobia, mas é assim, tem coisa que é abominável a Deus. Uma conduta que é reprovável, que é aversa à vontade de Deus. Eu vou citar aqui mesmo, Romanos 1:26. Lá diz que as mulheres deixaram o seu estado natural, inflamando-se mulher por mulher. E diz que os homens, da mesma forma, deixaram a sua condição natural, inflamando-se homem por homem. Por favor, meu querido, em nome de Jesus, não é homofobia, é Bíblia. Você sabe, você só nasceu porque um homem e uma mulher se relacionaram sexualmente e você nasceu. Aí você diz que nasceu com vontade de ser mulher, nasceu com vontade de ser homem. Poxa, a sua cabeça precisa ser tratada e Deus pode te ajudar, tá certo? Não estou aqui lhe criticando, eu entendo. Você será bem-vindo aqui, você vai ser bem recebido. E se você for homem e se chamar disser que o seu nome é Rafaela, nós vamos lhe tratar aqui de Rafaela, porque você será bem-vindo, porque Deus te ama e nós amamos também. Mas assim, tem coisa, estou citando essa aqui, mas tem coisa que é abominável, adultério, né? E vai por aí, tá certo? Então, outra característica dos que não herdarão o reino de Deus é os assassinos. O livro de Romanos é muito interessante. Romanos 1:29 vai dizer que os homicidas, né, não, esses que fazem, e às vezes, irmão, mata com palavra, né? Você às vezes é um homicida com palavra. Você não puxou uma arma nem deu um tiro, mas você pegou uma caneta e você matou alguém. Você é um homicida, é um assassino. Você não é do reino de Deus. E se matou literalmente também não. Amém? Os impuros é outra categoria. Olha, eu vou citar aqui Gálatas 19, 5:19, que diz assim: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, e aí vai seguir pelo versículo 20 e 21, uma série de coisas. Olha, assim, a impureza, uma mente impura, né?
só pensa em moralidade. Olha, um homem se relacionar sexualmente com a mulher desejar um homem, não tem problema nenhum. Isso foi coisa que botou em nós, para que haja relação, amor, tal, carinho, e haja procriação, e haja vida. Só isso não, mas para que haja vida, para que haja família. O impuro, ele é cheio de imoralidade, de libertinagem, ele não pensa nas coisas direito, não. Amém? Portanto, não é do reino dos céus. Deixa eu ler aqui, eu anotei também o 20 e o 21. Idólatra, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensão, facção, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já vos adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Amém? Olha, a Bíblia está aí para você aprender e você se voltar para Deus, tá certo? E viver bem. Outra característica são os feiticeiros. O que pratica qualquer tipo de encantamento, leitura de mão, feitiçaria, bruxaria, encantamento, macumba, candomblé, olha, qualquer coisa que vá, assim, que lida com os mortos aí, né? Falar com os mortos, ó, isso é feitiçaria, querido. Estou chamando de feitiçaria tudo isso, esse arcabouço todo que você queira imaginar, que você possa pensar. O Gálatas 20 aqui, que eu já li, fala em feitiçaria, então, e tem outros textos que vão afirmar isso também. O feiticeiro sabe. Eu ouvi um testemunho essa semana de uma pessoa que praticava essas coisas, se converteu, e ela disse que tinha uma senhora lá no terreiro de Macumba que ela sentava, ficava olhando para o céu, e ela perguntava, por que você está olhando para o céu? Tá. Ela disse assim, eu estou olhando para o céu porque eu só vejo ele de fora, eu não vou ver por dentro. Tem convicção que está perdido. Então, os feiticeiros não herdam, tá certo? Aqui tem ainda os idólatras. Idólatra, querida, é todo tipo de adoração direcionada a qualquer coisa que não seja a Deus através da pessoa bendita de Jesus Cristo. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Israel tem uma história bonita com Deus e Deus vai vir e vai salvar Israel na sua segunda vinda, tá certo? Agora, Cristo já veio, eles rejeitaram, tal, que aceita Cristo hoje é filho de Deus. Já citei para você aqui. Então, a idolatria é qualquer tipo de adoração que você faz que não seja a Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Amém? Seja ela que for, seja ela qual for. Olha, eu vou dizer até um pastor. Seu pastor, aí você, esse homem é um pastor. Aí você começa a colocar ele acima de Jesus. O pastor não tem culpa não, é você que está idolatrando. Ele é bom mesmo, prega a palavra de Deus, eu estou aqui me esforçando, mas a idolatria é um padre, né? Você pode idolatrar qualquer coisa. Uma árvore, uma coisa feita aí, e você não é do reino dos céus, você está fora dele. Deixa eu ler aqui Êxodo capítulo 20, versículo 3 e 4, que diz assim, não terá outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Ou seja, você não fará nada como imagem para você adorar. Nem da sua mãe. Amém, Jesus. Olha, 1 Coríntios, eu vou ler aqui 1 Coríntios também, que diz assim, 6:9. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adultos, nem os afeminados, nem os sodomitas. Olha, gente, é um negócio, a Bíblia ensina, tá certo? Não herda o reino, está fora dele quem não tem essa compreensão. E o texto vai dizer ainda os mentirosos. Todos os mentirosos. Existe mentirinha e mentirão? Não. Tipo de mentira, qualquer tipo de mentira. Assim, a questão dos mentirosos são todos que são falsos em suas declarações. Processo de contratos, coisas falsas, palavra falsa, aquele que abraça qualquer tipo de falsidade que não condiz com a verdade, nem com a verdade humana e nem com a verdade divina. Aqui é com a verdade divina. Nós vemos aí hoje em dia assim um Brasil cheio de mentira, com um governo mentiroso, ladrão, que roubou
roubou os aposentados do INSS e tudo mais, e prende pessoas injustas e tal. É um mentiroso, um safado, e quem acredita nesse negócio, você não tem o reino de Deus, nem é do reino de Deus, se você caminha por esse caminho de mentira. Eu vejo pessoas aí com formação, com curso superior, mestrado, doutorado, se acreditando em mentiras, cara. É triste, mas você está fora do reino dos céus. Amém? Aí você pode até pensar, Abraão mentiu, disse que a Sara era irmã dele. Era meia irmã, mas ele mentiu mesmo. Mas ele também se arrependeu. Amém? O problema do pecado é não se arrepender dele, tá certo? Deixa eu citar aqui Ananias e Safira, que está no capítulo 5 do versículo 1. Aí você vai ler ali o capítulo 5 de Atos, você vai encontrar a história de um cidadão, Ananias e Safira, que vendeu um negócio e trouxe lá e disse que tinha vendido por tudo e estava doando todo o dinheiro. Mentindo, estava doando só uma parte. E morreu imediatamente. Se Deus estendesse a mão para matar os mentirosos no Brasil, meu Deus, tem misericórdia de mim, acho que nem eu escapava. Eu estou salvo pela graça de Deus. Amém, querido? Você precisa entender isso. Mas essas características, elas são bem claras. Os que têm essas coisas não participam da vida eterna com Deus. E o versículo 8 do capítulo 21 de Apocalipse vai terminar dizendo assim: a parte que lhes cabe será no lago de fogo que arde, no lago que arde como fogo e enxofre. Olha, eu já disse a você, essa questão de arder como um fogo e enxofre, é só para você ter uma ideia do sofrimento que será no inferno. Ah, então eu quero para o céu por causa do sofrimento? Não. Também porque se você quiser, você vive aqui mentindo, adulterando, idolatrando, fazendo coisas abomináveis a Deus, aí você quer o céu é conquistado aqui, querido. Eu estou no céu. Vivo essa expectativa de céu porque criei. E essa é uma promessa graciosa de Jesus. Amém? Então, tudo isso que você pratica. O versículo 20 do capítulo 14 de Apocalipse vai dizer isso. Que serão excluídos do céu e punidos para sempre. Estará separado de Deus os que vivem essas características serão lançados. Aqui vai dizer que a morte e o inferno foram lançados e juntamente quem adorava a isso aí tudo vai ser lançado. Amém? Deixa eu ler aqui Apocalipse 24, 14 e 20. Você precisa ler a palavra, meu querido. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, certo? Olha, a palavra de Deus é bem clara. Você precisa crer em Cristo hoje, enquanto você está vivo. Não tem jeito, depois da morte vem o juízo e não tem mais jeito. Amém? Agora, tudo isso, os covardes, os mentirosos, os adúlteros, os afeminados, os que mentem, tal, todas essas características, né, que não têm uma fé firme em Cristo Jesus, estão fora do reino dos céus. Feiticeiro, macumbeiro, leitor de mão, horóscopo, quem vai atrás dessas coisas e quem acredita nisso está fora do reino dos céus. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, tem jeito. Amém? Oh glória, tem jeito. Eu vou ler apenas João capítulo 5, versículo 24. Tem vários outros textos. Eu vou ler apenas João 5, 24, que diz assim, palavra de Jesus Cristo. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, Cristo falando, certo? E crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em condenação, já passou da morte para a vida. É da morte eterna, a segunda morte, separação eterna de Deus. Eu já expliquei isso ontem, morte física e morte eterna. Então, é a sua fé em Cristo, meu querido. Amém? Deus te abençoe, o Senhor te dê um bom sábado e o Espírito de Deus faça você crer em Jesus Cristo. Se você é algum praticante de qualquer uma dessas coisas que está aqui, ou quem sabe de todas elas, tem jeito para ti. Crê em Cristo e você herdará a vida eterna. Isso é a verdade, é a palavra de Deus. Deus abençoe o Brasil. Amém? Dia 7 está se aproximando. Vamos aí, porque Deus está também abençoando o Brasil. Vai nos libertar dessa ditadura maligna
do socialismo marxista comunista. Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.